Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Manifesta o teu poder e tua graça aqui. Que o Espírito tenha liberdade. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome. Pai de Deus, visita o teu povo. Derrama, Pai, o teu bálsamo, o teu refrigério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja. Amém. Irmãos, no primeiro momento, quando eu recebi a mensagem sobre a pregação de hoje, no primeiro instante, é que eu não trouxe a minha. Deixa aqui. No primeiro instante, eu refutei. Eu falei, não estou bem. Viu, missionário Paulo? Eu estava ruim, com dor no corpo, dor na cabeça, mal-estar. Falei, nem sei se eu vou estar aí domingo. Mas a palavra que Deus me deu foi que nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, amém? Nós que temos que gerar circunstâncias apropriadas para a nossa vida, amém? Então a palavra de Deus vem nesse sentido para mim. O Senhor já me deu pregação em cima desse tema do livro de João 15, quando ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Amém? Então a palavra que o Senhor me deu foi permanecer. O que significa permanecer na presença? O que significa permanecer em Jesus? Porque ele fala assim no versículo capítulo 15, 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Né? Continua. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Se alguém não estiver, veja a consequência. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Amém? E queimam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peguei uma versão nova, mas o contexto é o mesmo, né? Então, quando eu buscava uma palavra para meditar, para trazer para a igreja, para compartilhar com vocês, pode tomar assento, igreja. Pode tomar assento. Eu estava ali examinando, buscando e veio essa passagem. Eu falei, poxa, mas o Senhor já falou comigo nesse livro. Mas então é o permanecer. Você tem que reconhecer que como servo, afastado de Deus, você não pode produzir nada. Amém? Então permanecer em Jesus. A palavra foi se completando aqui no decorrer do culto. Por isso que Deus é maravilhoso. Significa um relacionamento permanente, né, com Ele. Algo como Davi falou lá no Salmo, né? Salmo 27, 4. Morar na casa do Senhor todos os dias. Você lembra da semana passada? E poder contemplá-lo e perguntar, né, e querer sobre Ele o que Ele quer de nossas vidas. É normal, nós queremos alguma coisa, mas será que nós perguntamos para Ele o que Ele quer? Amém? Nós temos que saber para a gente não se desviar e não se perder, amém? Quando Jesus faz referência, dizendo que assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim, né? Está dizendo que todas as suas vontades, todas as nossas vontades têm que estar de acordo com aquilo que Deus quer. Amém? Então,
Lembra quando Paulo falou que não vivo eu, mas Cristo vive em mim? É essa entrega que nós temos que fazer. Amém? Ou seja, uma dependência total. Você pode aqui, não é 99,9. Tem que ser 100%. Porque no 1% você pode se desviar. Amém? Não importa o que você faça. Importa que Cristo seja glorificado através da sua vida. Amém? Aquilo que você faz, todos os frutos que você produz, não é para a sua glória. Tem que ser para a glória dele. Porque tudo que foi feito por ele. E para ele. E sem ele, amém? Então ele tem que ser o centro. Glória a Deus. Por que será que a gente não consegue viver plenamente essa verdade em nossas vidas? Nós conhecemos a palavra. Nós ensinamos a palavra, ensinamos a verdade aqui. Oi? Então por que a gente não consegue viver plenamente essa palavra de Deus em nossas vidas? Permitindo que Ele venha, que o seu reino venha sobre nós. Nós não oramos constantemente isso? Lembra do Pai Nosso? Que venha o seu reino. Mas a gente não permite isso. Porque nós somos racionais. Nós queremos antes fazer conforme a nossa força. E não permitimos que Deus haja através das nossas vidas. Por isso tem que ser uma entrega total. Amém? Mas sabe por que isso? Existe uma marca. Todo pecado deixa uma marca, sabia? Até passa. Deus perdoa. Mas a marca fica. Então, no subconsciente do ser humano existe a marca do pecado original. Vocês sabiam disso? Quer ver? Você vai entender quando. Lá no Éden, no advento da queda do homem, o adversário de nossas almas falou o quê? Não basta que vocês sejam a imagem e semelhança de Deus. Vocês têm que ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que ele está dizendo aqui? Que você não precisa. Você conhece pessoas assim? Que não precisa que ninguém te diga o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é ruim. Ela não aceita a sua opinião porque ela tem dentro dela esse conceito que foi colocado lá no Éden. Que o homem não precisaria de nenhuma referência fora dele do que é certo e do que é errado. Amém? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque é por isso que nós vemos tantas pessoas vivendo uma vida miserável, porque não aceitam correção, não aceitam direção, não aceitam ser corrigidos, né? Fazem exatamente o que ele quer. Nós acabamos de estudar o livro de Juízes, que foi um período onde os homens viviam e faziam tudo quanto eles queriam, sim ou não? Se você faz o que você quer, será que vai dar certo qualquer projeto quando cada um faz aquilo que bem quer? Reino dividido não é o que ensina a palavra de Deus? Então nós temos que vigiar esse aspecto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Então ninguém precisa. Quem que é a nossa referência de bem ou mal? Não é a palavra? Aqui não é o nosso manual? Então nós temos que seguir. Louvado seja o nome do Senhor.
Sabe o que acontecia nesse tempo de Juízes? O povo trabalhava, e na época era para fazer a colheita, quem que via? O adversário. E levava tudo aquilo que eles tinham produzido. Amém? Então, muitas vezes, nós vamos encontrar vidas desse jeito. Que trabalha e não vê o fruto daquilo que ela está trabalhando. É em vão o trabalho, né? Amém? Mas a palavra de Deus era bem clara. Ela diz que o povo peca por não conhecer a palavra, a verdade, né? É comum nos momentos de ensino da palavra, nos momentos de culto, encontrarmos 3 tipos de pessoas: os curiosos, amém? Que às vezes está ali só para... Ele faz o seguinte questionamento: o que será que eles vão falar hoje? Mas não com interesse de aprender. Eles querem apenas criticar, né? Ele não faz, mas para aprontar os outros é facinho. Segundo grupo, os acusadores. Aqueles que vêm apenas para achar alguma falha, para usar contra aqueles que estão fazendo alguma coisa. E o terceiro grupo são os sedentos, né? Lembram-se quando Jesus estava ensinando? Quem estava ali? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, né? E o próprio povo. Amém? Então nós temos que ficar atento a essas coisas. Quando Jesus entra na casa de Jairo por conta da enfermidade da sua filha, o que ele faz? Vocês lembram? Tinha uma multidão reunida ali, sim ou não? Todo mundo chorando. Mas ele chega e diz: deixem todos lá fora e venham comigo Pedro, Tiago e João e o pai da menina. Amém? Por que será que ele fez isso? Tem pessoas que não querem ver o seu sucesso. Amém? Então, quando você for fazer, não queira plateia, não fique abrindo a sua boca naquilo que você tem como projeto na sua vida. Amém? Vai lá e faz o que tem que ser feito. E é comum, quando nós abordamos as pessoas que vivem essa vida miserável, muitas vezes por conta de uma dependência, eles sempre terão resposta para tudo, argumentos que justifiquem, né, aquela vida que eles levam. Porque é comum ouvir: só porque você não faz, você acha que é errado não fazer? Né? Eu já ouvi muito isso. Mas eu sei que não é culpa dessas pessoas, até certo ponto, né? Porque trata-se de uma guerra espiritual. Amém? Porque nessa guerra é possível fazer uma escolha. Há quem diga muitas vezes que a dependência às vezes é doença. Não deixa de ser. Uma doença espiritual. Amém? É uma doença espiritual. A divina da escolha entre o que é certo e o que é errado. Pode falar o que for, mas o conceito de certo e errado todo ser humano tem. Amém? E nesse meio tem duas características que Deus me falou.
característica daqueles que quer vencedor. Ele muitas vezes está ali naquela situação porque se afastou da videira, se afastou de Jesus. Oi? E murchou. Então o ser humano esfria. Falar que o galo, né, murcha. Então o ser humano esfria. Apesar de estar ligado, a seiva, que é a palavra de Deus, não alimenta mais. Porque o coração está duro, está questiona. Então não tem mais efeito na vida dela. Porque o apelo do mundo é muito forte. Ele está iludido pelos manjares do mundo. O que precisa acontecer nesse momento? Uma renúncia. Aquele que quer mudar tem que renunciar a tudo aquilo que está sendo feito. Para entrar num processo de limpeza. Né? E começa como? A separação. Separar do meio que você está. Deixar de fazer aquilo que você vem fazendo. Então, quando começa esse processo, o processo de limpeza, significa sair do meio que você está vivendo. Então, a palavra diz que o agricultor vem e começa a parar, tirar aqueles galhos que estão prejudicando o crescimento, a produção da árvore, né? Então, quando você se rende e entende aquela passagem de Deus, da palavra de Deus, que diz: sem mim nada podeis fazer, aqui entra uma dependência e aceitação do governo de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que entender que não é na nossa força, só nós somos fracos, mas quando estamos unidos, nós somos mais fortes. A palavra nos ensina que a palavra diz assim: clame a mim e responder-te-ei. Amém? Então, já foi falado aqui, profetiza. Então, abra sua boca nessa noite e profetiza sobre essa situação que está te barrando, que está te prejudicando. Aí você pode pensar: mas eu busco, eu peço a Deus que mude a minha história, a minha situação. Eu posso garantir que Deus faz, se for verdadeira a sua entrega, se for verdadeira a sua busca. Amém? Mas não é no nosso tempo. Lembra? Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma questão, às vezes você não vê a mão de Deus agindo em seu favor. Porque apesar de você buscar, as coisas não mudam. Porque tudo que você vive é consequência daquilo que você viveu, daquilo que você plantou. Tudo que você planta, você vai colher. Amém? Louvado seja o teu nome, Pai. Aí você pode se perguntar: mas Deus não perdoa? Sim, Deus perdoa. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Mas Ele não nos isenta de colher aquilo que foi plantado. Lembra que Davi pecou, Deus perdoou, mas a consequência veio na vida dele. Em sua misericórdia, Ele nos sustenta em todas as situações. Às vezes dói tanto,
você não consegue enxergar a mão de Deus te sustentando. Não é assim? Está tão difícil, Senhor. Eu não aguento mais. Você não sabe que nesses momentos é que Ele mais se aproxima de você. Salmo 124, 2 diz assim, ó: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Amém? Então, se você está onde está, é porque é Deus que tem te sustentado em todos os momentos. Amém? Aí tem o perfil do perdedor, né? Qual que é a principal característica daqueles que não aceitam correção? A soberba, sim ou não? A palavra diz que a soberba precede a queda. Ele não aceita correção. Ele não quer obedecer ninguém. Não quer responsabilidade. Não quer ter trabalho. Não quer lutar. Nós sabemos que em uma batalha, se não houver luta, ou seja, numa guerra, se não houver luta, não haverá vitória, sim ou não? Eu não estou dizendo aqui, ó, que você tem que viver, que você esteja em constante dificuldade e achar que somente na dificuldade é que você pode estar servindo a Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu vários pregadores dizendo que se não há luta na sua vida, tem alguma coisa errada, sim ou não? Você crê nisso? Se não tiver luta, tem coisa errada na sua vida? É isso? Eu não vejo dessa maneira. Sabe por quê? Eu vou justificar. É uma questão de ponto de vista, né? O que é luta para uns é apenas circunstância para outros. Amém? Quer ver uma coisa? Você conhece alguém que tem dificuldade para levantar cedo? Quem aqui? Conhece alguém? Ninguém conhece? Ninguém que tenha dificuldade para levantar cedo? Que acha um tormento? É uma luta terrível? Já para outros, é a coisa mais natural do mundo. Amém? Então não é uma questão de perspectiva. Vocês lembram do 6 e do 9? O que são circunstâncias? Quer ver? Se tu entrar no fogo sem o traje adequado, o que vai acontecer? Vai o quê? Vai se queimar. Mas o bombeiro entra e sai sem sequela, sim ou não? Se entrar numa água, num rio, no mar, e a água te submergir, se você não tiver com o traje adequado, o que vai acontecer? Vai se afogar. E o mergulhador? Mas você serve um Deus que supera tudo isso. Amém? Isaías 43, 1 e 2 diz assim, ó. Vamos ler todo mundo junto? 43, 1 e 2. Mas agora, todo mundo junto. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Você crê? Eu creio. Então, quando passar
passares, continue. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Porque Ele está contigo. É Ele que te guarda. Você crê? Ele falou que estaria contigo todos os dias da sua vida, sim ou não? Em todas as situações. Louvado seja o teu santo nome. Qual que é a razão das pessoas serem escravizadas? Vocês sabem qual que é? Os frutos da carne. Gálatas 5, 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, trata de relacionamentos, né? Impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Sabe o que é porfias? Brigas entre duas pessoas apenas porque ela tem opinião diferente. Emulações, iras. A palavra diz irás, mas não. O passarinho pode vir fazer, né? Voar sobre sua cabeça, mas não pode fazer o ninho, sim ou não? Diz também que o sol não se ponha sobre a sua ira. Sabe o que está dizendo aqui, essa palavra? Que nós temos que perdoar todos os dias. Perdoar todos os dias. Quantos casais a gente não conhece? Que é aquela pé de guerra. Quando chega a noite, um olha para cá e o outro. Quando não num quarto, outro no outro. Quando um no quarto, outro na sala. Né? A palavra diz que nós temos que viver todos os dias como se fosse o último, seu irmão. Então você tem que estar preparado, porque nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Olha, continua. Homicídios, invejas, bebedices. Então aqui entra todos os tipos de drogas, a glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas eu digo que pela misericórdia, e a misericórdia de Deus que nos sustenta, a misericórdia de Deus que nos permite estar aqui, é possível se libertar e mudar o final da nossa história, amém? Aqueles que estão vivendo momentos de luta, de dificuldade, pessoas que a gente conhece, que estão ali sendo escravizados pelo pecado, existe uma possibilidade dessa pessoa mudar o final da sua história. Amém? O que é mais comum as pessoas dizerem, a vida é... Quando você chama a atenção de uma pessoa que vive, né, no pecado, que vive uma vida dissoluta, né, uma vida miserável, normalmente ela vai falar o quê? A vida é minha, o corpo é meu, né? Então eu faço o que bem quiser. E nós sabemos que não é assim, né? Porque nós fomos comprados. Todos os seres humanos foram comprados. E sabe qual foi o preço? Qual foi o preço? Qual foi o preço? O sangue de Jesus, né? Muitos não têm consciência desse resgate que foi pago. Então existe uma carta de crédito no seu nome. E o dia que você abrir sua boca e declarar Jesus sobre a sua vida, tudo isso se apagará.
Sabemos que o pecado não é assim, né? Você levanta e diz, hoje eu vou pecar. É assim? É um processo, senhor. Fala da concupiscência. Começa pela concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Desejo. Você começa a sondar. Vai lá um dia, vai dois. Né? Ninguém está olhando. Né? Aí chega aquele momento. Assim é quando fala da videira cortada, do ramo que é cortado da videira. Né? O primeiro passo, ela vai parar de produzir, senhor. Depois ela vai secar. Não basta secar, ela vai ressecar. Lembra dos ossos secos? Sequíssimos? É esse o processo. Então o cristão, ele vai, primeira coisa, ele vai esfriar. Ele vai esfriar, endurecer o coração. Ele se torna insensível à palavra de Deus. Ele perde o comprometimento. E aquilo que antes era um prazer para ele, se torna uma tortura. O relógio passa em câmera lenta. O tempo, a hora não anda. Ele não vê até que acaba o culto para ele. Entendeu? Todos hoje aprendemos a respeito da unidade, sim ou não? Apesar de Deus ser trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sim ou não? Mas os três são ao mesmo tempo um. Aí você pode perguntar, como assim os três são um? Porque os atributos de Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo, são o mesmo. Amém? Os atributos das características. Então, permanecer em Cristo é permanecer em Cristo, e tudo o que você pedir será concedido, tem a ver com a palavra de Deus que nos ensina: buscai primeiro e a sua, e as demais coisas. Oh, glória.